O chanceler do Peru, Javier González Olaichea, foi aplaudido ao discursar na reunião extraordinária do Conselho Permanente da Organização dos Estados Americanos, a OEA, que foi convocada para debater a eleição do ditador Nicolás Maduro na Venezuela. O diplomata expressou sua profunda indignação com os países que se abstiveram de votar, como o Brasil, e assim impediram a aprovação de uma resolução que exigia que o ditador apresentasse provas de sua alegação de que teria sido eleito. González explicou que o texto que causou conflito previa uma exigência para que o regime de Maduro apresentasse imediatamente as atas eleitorais e que uma verificação integral dos votos fosse realizada na presença de observadores independentes. Ele enfatizou que houve 11 abstenções e 5 ausências e disse: "O que significa abster-se? É não ter vontade suficiente de expressar que estão a favor da verificação dos votos que atribuem, em teoria, a vitória a Maduro." O diplomata apontou que os jovens da atualidade estão desiludidos com a política e com a diplomacia e explicou: "Os jovens não acreditam no sistema representativo porque veem isto." Ele lembrou que todos os países que compõem a Organização dos Estados Americanos votaram a favor da Carta Democrática, que prevê a atuação conjunta dos países da região, justamente para evitar a consolidação de ditaduras. Ele questionou: "Eu me pergunto se por acaso não lemos os jornais de há 4, 5, 7 anos. Não sabemos da existência de Leopoldo Lopes?" O diplomata prosseguiu questionando se os colegas não sabem sobre a brutal perseguição aos opositores na Venezuela e disse: "Este processo eleitoral nasceu fraudulento desde o primeiro dia. Impediram a candidatura de Maria Corina Machado, ou já esquecemos disso? Acusada sem provas." González acrescentou que os observadores internacionais foram impedidos de entrar no país e até mesmo observadores convidados pelo próprio regime foram desconvidados. Ele prosseguiu: "Só permitiram o Centro Carter, que disse que não alcançaram padrões democráticos em nenhuma das etapas e infringiram a própria legislação nacional." Ele citou: "As autoridades eleitorais mostraram parcialidade a favor do oficialismo e contra a campanha da oposição." O diplomata mencionou que não há qualquer sustentação documental pública para a afirmação de que Maduro venceu a eleição, mas, ao contrário, há diversas fontes que contradizem essa afirmação. Ele apontou: "Os resultados oficiais não merecem confiança nem deveriam receber reconhecimento democrático." González questionou: "Eu me pergunto se isso é aceitável. O mundo inteiro e nossos cidadãos, quero que todos saibam, exigem e aspiravam a uma democracia livre." Ele foi interrompido por aplausos. O diplomata lembrou os princípios básicos da teoria política e afirmou: "Maduro não pôde e não poderá demonstrar a sua vitória porque a autoridade eleitoral, com 80% da contagem, o declarou ganhador, mas não havia mostrado nenhuma ata. Prometeu para o dia seguinte, e no dia seguinte, sem ata nenhuma, o senhor Maduro foi proclamado vencedor pela junta eleitoral que responde a ele." Ele comparou com a conduta da oposição que apresentou ao mundo pela internet atas oficiais emitidas pelas próprias autoridades eleitorais venezuelanas, urna a urna, e que mostram uma inquestionável vitória de Edmundo González. Ele disse: "É um fato, não é uma suposição." O diplomata afirmou: 3 dias depois da eleição, já não cabe aceitar atas por parte da autoridade eleitoral, porque se não pôde apresentá-las e proclamou o senhor Maduro, o que podemos esperar? Após responder a uma gritaria que tentava interromper seu discurso, o chanceler prosseguiu: "Aqui não é um debate sobre se tal ou qual pessoa professa uma ideologia, ou se é democrata ou não se é democrata. Não cabe a possibilidade de ser meio democrata." Ele lembrou que a oposição apresentou as atas originais recolhidas pelo povo e disse: "São atas oficiais, bastaria a própria presidência determinar que se verifique sua autenticidade." Ele prosseguiu:
Esta não é uma defesa ideológica, é de princípios. São fatos comprováveis, não são especulações. González lembrou que seu país acolheu mais de 1 milhão de refugiados da Venezuela e que o regime de Maduro priva seus próprios cidadãos de direitos, até mesmo no exterior, inclusive o direito à própria nacionalidade. O diplomata resumiu o resultado da reunião. Esta é uma jornada que deve chamar a uma profunda reflexão, especialmente aqueles que pretendem exercer a próxima secretaria da OEA, porque ou se está com a Carta Democrática ou se está com a ditadura. Ele apontou que, com a conduta demonstrada hoje, a OEA não contribuiu para evitar nenhuma eleição fraudulenta em nenhum país. E afirmou: estamos dando razão aos nossos jovens que não acreditam nos políticos, nos diplomatas, nos representantes. A Organização dos Estados Americanos afirma ter como pilares a democracia, os direitos humanos, a segurança e o desenvolvimento e congrega os 35 países das Américas. Um de seus órgãos é a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, parte do sistema interamericano responsável pela promoção e pela proteção dos direitos humanos. Esse órgão recebeu, nos últimos anos, centenas de denúncias de violações de direitos humanos ocorridas no Brasil e nada fez a respeito. A imensa maioria das denúncias dos brasileiros diz respeito aos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que foi recentemente o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, quando teve muitas das condutas que foram reproduzidas por Maduro, como a perseguição a opositores e a censura à imprensa independente. O desrespeito ao devido processo legal e a violação ao sistema acusatório são marcas dos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal e já foram denunciados pela ex-procuradora-geral da República, Raquel Dodge, que promoveu o arquivamento do inquérito das fake news e também por inúmeros juristas, inclusive em livros como Inquérito do Fim do Mundo, Sereis como Deuses e Suprema Desordem, Juristocracia e Estado de Exceção no Brasil. O ministro Alexandre de Moraes já foi chamado de xerife pelo então colega Marco Aurélio Mello pelos excessos cometidos em seus inquéritos, e o ministro Cássio Nunes Marques consignou em voto as violações de direitos nas prisões em massa ordenadas por Moraes. Apesar das constantes denúncias, o Senado brasileiro segue inerte, graças ao seu presidente Rodrigo Pacheco, que engaveta todos os pedidos de impeachment de ministros das Cortes Superiores que chegam às suas mãos. Em consequência da inércia do Senado, já houve centenas de apelos a cortes internacionais. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos já recebeu, nos últimos anos, centenas de denúncias de violações a direitos, em especial à liberdade de expressão, relacionados aos inquéritos políticos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes. A comissão foi informada sobre os jornais estourados com equipamentos apreendidos, jornalistas perseguidos e presos. Foi informada sobre a invasão de residências de cidadãos e a apreensão de bens. Foi informada sobre a censura de meios de comunicação. Foi informada sobre a prisão do deputado Daniel Silveira e não se manifestou durante os meses em que o parlamentar ficou preso preventivamente por crime de opinião, nem após sua condenação por palavras em um vídeo. Foi informada sobre a perseguição a jornalistas que são impedidos de exercer a profissão e têm bens e renda confiscados. Foi informada sobre os ativistas que passaram 1 ano em prisão domiciliar sem sequer denúncia em Brasília, mesmo morando em outros estados. Foi informada sobre a prisão de Roberto Jefferson, presidente de um partido, e sua destituição do cargo a mando de Moraes. Foi informada sobre a censura a parlamentares. Foi informada sobre as prisões em massa, confisco de propriedades e tribunais de exceção. Foi informada sobre a morte no cárcere de Clériston Pereira da Cunha, com um pedido de soltura que simplesmente não foi apreciado pelo ministro relator.
foi informada sobre muitos outros fatos. Há pelo menos 5 anos, há pedidos para que a comissão mande cessar os inquéritos políticos conduzidos por Alexandre de Moraes. Em 2020, o ex-relator especial para a liberdade de expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, Edson Lanza, manifestou preocupação com a decisão de Alexandre de Moraes de censurar cidadãos nos inquéritos que conduz no Supremo Tribunal Federal. Lanza disse: acompanho com preocupação decisão do Supremo Tribunal Federal que mandou fechar dezenas de contas em redes de ativistas e blogueiros por alegado discurso de ódio. Deve-se provar em cada caso que foi ultrapassado o limite da incitação à violência, conforme disposto no item 5 do artigo 13 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo Judiciário. Além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política, com o aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho vem sendo retida sem qualquer previsão legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code que está visível na tela para doar qualquer quantia ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos 3 poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Boa tarde. Boa tarde, Presidência, senhores ministros, senhor secretário-geral, senhores representantes, observadores, americanos e americanas que estão nos ouvindo por meio do canal da OEA. Primeiro, gostaria de manifestar minha plena e restrita e incondicional, assim como de meu país, solidariedade com os senhores Edmundo Gonzalez e Maria Corina Machado, bem como os milhões, a grande maioria na Venezuela e fora da Venezuela, que aspiram, que querem viver em liberdade e não sob um regime que tem 25 anos. Repito aqui, 25 anos no poder. E quase 15, ou 13 anos. 13 anos com o senhor Maduro e sua cúpula. Em segundo lugar, as pessoas estão nos ouvindo. Nós somos responsáveis pelo que dizemos, pelo que omitimos e quando calamos.
diante de nossos concidadãos e ao público em geral. Por isso, gostaria de explicar em detalhes o que significa ter suprimido por falta de um voto o artigo 2B, que diz o seguinte: instar o Conselho Nacional Eleitoral da República Bolivariana da Venezuela a que a publique imediatamente os resultados da votação da eleição presidencial no âmbito de cada sessão eleitoral, que é um passo essencial. B, como foi solicitado pelos atores políticos venezuelanos relevantes, que seja feita uma verificação integral na presença de organizações de observação independentes para garantir a transparência, credibilidade e legitimidade dos resultados. Foram 17 votos a favor e não conseguimos nem chegar à maioria. 11 abstenções. E, se não me engano, 5 ausências. O que significa uma abstenção? No fundo, é não ter a vontade suficiente de expressar que são a favor da verificação dos votos, que atribuem, em teoria, a vitória ao Maduro. Mas é ainda pior, porque não é só o voto pessoal, nem pela via eletrônica, pela internet. 5 membros deste organismo internacional. Por que a OEA? Por que os sistemas democráticos no mundo, especialmente na América Latina? Por que o Latinobarômetro nos disse, ano após ano, que os nossos cidadãos, e especialmente nossos jovens, não acreditam em nós, não acreditam nos políticos, não acreditam na democracia, não acreditam no sistema representativo, porque eles veem isso, justamente isso. Eles veem 11 abstenções. Países que assinaram a Carta Fundamental, o Pacto de Bogotá. O primeiro artigo desse pacto diz o seguinte, que todos aqui estão comprometidos com ele, e podemos aqui parafrasear, que é apoiar a democracia como um valor fundamental em nossos países. Anos depois, todos aqui presentes, também os ausentes e os que se abstiveram, votaram a favor da Carta Democrática, um instrumento que foi justamente preparado e pensado para abortar os regimes que querem se perpetuar no poder. E, nesse caso, abusar da brutalidade, da força, perseguindo, prendendo, matando, ameaçando, expulsando e mais. Então eu me pergunto, será que nós presentes, os ausentes e os também que se abstiveram não leem as notícias há 7 anos? Não sabíamos do senhor Leopoldo Lopes há 2 ou 3 anos, que foi perseguido e que teve que ir para o exterior para não ser preso? Por acaso não sabíamos que a senhora Corina Machado e o senhor Edmundo Gonçalves, o verdadeiro presidente eleito da Venezuela, não foram perseguidos?
encausados. Perseguidos pelo fiscal do regime, pelo promotor, do regime, que procurou intimidá-los, inclusive recusando de maneira oportuna e democrática, o oferecimento de asilo da Costa Rica, que chegou via chanceler do país. E isso é parte dessa história democrática da Costa Rica. Não é uma história nova, portanto. Este processo eleitoral nasceu fraudulento. Esse processo eleitoral nasceu fraudulento desde o primeiro dia. A candidatura de Maria Corina Machado aconteceu, mas esquecemos o que aconteceu com ela. Isso aconteceram coisas até 3 minutos antes da candidatura. E o senhor Edmundo Gonzalez acabou tendo que, de última hora, se tornar candidato para não dar oportunidade para o país vetar essa candidatura também. Ela foi acusada sem provas. E até agora não há sentença judicial, nem mesmo uma investigação preliminar contra ela. E houve também a redução da presença de organizações internacionais. Se tirou o convite aos observadores que o próprio regime já tinha convidado. E só se permitiu a presença do inquestionável Centro Carter, dos Estados Unidos. Que disse concretamente, e agora, para não inventar, lerei, não alcançaram as normas internacionais de integridade eleitoral em nenhuma, ressalto aqui, em nenhuma das etapas do processo e violaram vários preceitos da própria legislação nacional. As autoridades do Conselho Nacional Eleitoral demonstraram parcialidade a favor do oficialismo e contra as candidaturas da oposição. A campanha eleitoral se desenvolveu com um desequilíbrio que favoreceu o governo em todas as áreas. Os cidadãos venezuelanos se mobilizaram pacificamente no dia 28 para manifestar suas preferências. No entanto, o Centro Carter foi categórico e qualificou este processo como algo indigno. Vou ler mais 2 parágrafos. Este relatório tem um relato de ilegalidades, vícios e más práticas que ocorreram durante o processo eleitoral e que são reiterados, acontecem em outros processos recentes na Venezuela. A intenção do regime de desconhecer, ou seja, a intenção do regime de desconhecer a vontade da maioria manifestada nas urnas, manifestada por milhões de venezuelanos e venezuelanas. O regime de Maduro o fez, isso está no documento que pode ser encontrado na página da internet. E aqui eles usam a palavra traição, que eles traíram o povo venezuelano. Para concluir, como não há documentos que respaldem os dados anunciados pelo Conselho Nacional Eleitoral e há informações de várias fontes que contradizem os critérios técnicos do Departamento de Cooperação e Observação Eleitoral, os resultados não merecem confiança e não devem merecer reconhecimento democrático. E de quem é esse relatório, senhor presidente? Porque 15 delegados estiveram 2h30 na outra sala para serem convencidos a tirar o 2B e isso não foi aceito. E de quem é o relatório? Esse relatório agora que leio do senhor secretário-geral, do senhor Almagro, é um relatório público.
Então, o que estamos dizendo aqui? Aqueles que se abstiveram, os que não votaram, vão desqualificar a missão técnica dessa própria organização convocada pelos próprios países? Eu me pergunto se isso é aceitável. O mundo inteiro e os nossos cidadãos reclamam e aspiram por uma democracia livre. Quero que todos saibam disso. E o que diz o princípio da primazia da realidade? Primeiro, o grupo que sugeriu Edmundo Gonzalez à presidência da República tem, às 2h de hoje, 90% dos votos das atas válidas oficiais. 39 pontos de diferença estão a favor do senhor Gonzalez. Ou melhor, 39 pontos de diferença. E devemos considerar a filosofia política, o princípio da incapacidade material e da primazia da realidade devem ser considerados. E dizem que o senhor Maduro não pôde nem poderá demonstrar sua vitória porque na madrugada da segunda-feira, do dia 29, a autoridade eleitoral diz que 80% da contagem das atas demonstravam que era ganhador. Mas eles não tinham mostrado nenhuma ata. Eles prometeram as atas para o dia seguinte. No entanto, às 11h, sem nenhuma ata, o senhor Maduro foi proclamado pela junta eleitoral o candidato Gonzalez ganhou graças à grande participação popular e uma organização extraordinária, organização preventiva por causa de todos esses antecedentes. Um trabalho da oposição que pôde resgatar as atas originais que estão agora todas disponíveis. Peço que mostrem essas atas, eu tenho o link delas. Elas estão acessíveis para todo o mundo, são atas oficiais. Isso é um fato, não é uma suposição. É um fato. 3 dias depois das eleições, já não cabe aceitar atas da parte da autoridade eleitoral, porque se não conseguiram apresentar antes, quando faltavam 20%, porque não tinham como comprovar, 7 horas depois, proclamaram o senhor Maduro como vencedor, no entanto. E o que podemos esperar 72 horas depois? Nós não aprovamos isso. O Peru não aprovou, nem outros países comprometidos com a democracia. La señora presidenta constitucional de mi país. A presidência constitucional do meu país agiu de acordo com o processo e a Constituição peruana. Farei um esclarecimento, já que o senhor presidente não colocou ordem na sala de acordo com o regulamento. Hubo un representante ausente. Houve um representante ausente. Nós nos encontramos durante uma reunião e ele me disse: é muito fácil a solução. Entreguem um caixilho e mandem um avião. E com essa pauta de várias pessoas disse ok, apresente-me um ofício verbal, o que nunca chegou. E disse isso quando se pediu ao senhor Castillo, por ter violado flagrantemente a Constituição peruana,
Ele passou por todo o exame de todos os médicos legistas. Nem a própria esposa do senhor Castillo disse que ele havia machucado, estava ferido. E eu perguntava, inclusive, ao senhor secretário-geral, nenhuma pessoa sequer, nem peruana, nem estrangeira. No entanto, 4 dias após, tivemos 3 representantes desta organização, da OEA, para verificar o estado de saúde do senhor Castillo. Turismo político ideologizado. Eu terei isso como antecedente, pois poderiam ter dito como foi uma intromissão. Ademais do que foi aqui firmado por todos nós no Pacto de Bogotá e na Carta Democrática Interamericana. La doutrina Tobar. O que foi dito pelo famoso ministro das Relações Exteriores do senhor do Equador, Carlos Tobal, em 1907, que exortou na defesa da legitimidade latino-americana para que os governos da América Latina se abstivessem a reconhecer os regimes de fato surgidos de atos contrários à democracia e à Constituição. Isso há mais de 100 anos. A OEA nem havia sido fundada. Isso teve uma importância e ressonância em todos os países, principalmente da América Central. E esses princípios foram utilizados pelo presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, e aplicados nos casos dos governos de fato surgidos no México, que retirou o presidente Francisco Madeira em 1913, e na Costa Rica, em 1917, na verdade. Senhoras e senhores. Por isso, senhoras e senhores, aqui não é, e isso já foi dito, mas vale a pena reiterar, não é apenas um debate se tal a pessoa professa ou não certa ideologia, se é democrata ou se não é democrata. Isso não cabe aqui. Não há e não existe a possibilidade de ser meio democrata. Concluindo, senhor presidente, independentemente do que foi aqui recusado, impedindo assim o acesso às atas originais, isso ou que deu aos líderes da oposição uma vantagem de quase 89%. Atas originais que caberia à própria presidência dizer ou dispor. Verifiquem-as, verifiquem a autenticidade e posteriormente relatem a todas as delegações desta organização. Porém, esta não é uma defesa ideológica, mas sim uma defesa de princípios. São esses fatos que podem ser corroborados. Isso não é uma especulação. Concluo dizendo que o meu país, que além de vários outros aqui, indiferentemente daqueles que votaram ou que se abstiveram, nós recebemos mais de 1 milhão de venezuelanos no seu primeiro exílio. E segundo a nossa legislação, eles têm direito à educação pública, à saúde pública e também, muito embora não tenha, e mesmo estando na condição migratória ou até mesmo numa situação irregular, pois assim, generoso somos nós, somos o povo peruano, com as nossas leis e com a nossa Constituição, das quais temos extremamente orgulho. Muitos daqueles que chegaram ao Peru são trabalhadores honrados, honestos.
muito embora tenham sofrido essa medida arbitrária de fechar a embaixada e os serviços consulares, isso está privando seus próprios connacionais venezuelanos o direito de obter um passaporte, um trâmite, um salvo-conduto, registrar até mesmo um filho nascido como venezuelano. É o direito à nacionalidade. Pacto este de 1966 sobre direitos políticos, civis e sociais, que todos nós aqui somos signatários. Portanto, esta é uma jornada que, ou melhor, eu não vou me incluir, me incluo nos 17 países, na verdade. Creio que todos temos aqui a refletir profundamente. Principalmente aqueles que querem exercer a próxima Secretaria-Geral da OEA. Pois hoje vamos obedecer à carta para exatamente exigir e fazer uma observação como o que foi publicado, pelo que foi feito pelo senhor Almagro, ou estamos com a ditadura? Qualquer que seja, no presente ou no futuro. Pois assim, dessa maneira, nós não vamos, com esta reunião aqui, senhor presidente, nós não vamos ajudar que não haja mais eleições fraudulentas em vários países, eleições talvez futuras. Que tipo de verificação vamos exigir quando todas as atas oficiais estão ali na internet? O que mais precisamos? Precisamos enviar uma delegação que nem foram aceitas. Algumas dessas pessoas não foram nem aceitas, ou alguns representantes de alguns países. Inclusive aqueles representantes de países que aqui se abstiveram. Pois o que, de final de conta, nós estamos dando razão aos nossos jovens eleitores que não acreditam mais em nós mesmos, não acreditam nos políticos, nos diplomatas, nos seus representantes. E isso vemos nas enquetes. Eles nos repudiam. Em muitos casos, como já sabemos, pois não somos coerentes. Dizemos uma coisa dentro e num petit comité, atendendo a necessidade da audiência, e viemos aqui e nós nos abstivemos ou votamos contra. Votamos contra o quê? De que sejam verificadas as atas. Nem retiramos ali o parágrafo que o senhor mencionou, que passamos quase 2 horas para nos persuadir e nós nem aceitamos uma verificação. Então, o que ocorrerá amanhã? O que poderá ocorrer amanhã? Vamos aumentar a pressão nas ruas, vamos ter mais mortos em Caracas, vamos interpretar politicamente como uma vitória do regime de Nicolás Maduro e, claramente, aqueles nós, 17 que votamos aqui, nós que votamos a favor, nós não somos responsáveis por essa perseguição política, pelo aumento das prisões arbitrárias, pelos que estão sendo deportados. Nós não somos responsáveis, pois cada um, na sua consciência, assuma a sua responsabilidade.